O presidente Lula criticou a demora na definição da proposta voltada à classe média dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Durante uma cerimônia de entrega de moradias, o presidente disse que tanto a Caixa Econômica Federal e o Banco Central, quanto o ministro das Cidades, Jader Filho, e da Casa Civil, Rui Costa, precisam dar explicações sobre o descumprimento do prazo estabelecido em junho, que previa a conclusão do desenho da nova faixa em até 30 dias. O programa é uma das apostas do presidente para as eleições de 2026. Lula participou hoje da cerimônia de entrega de mais de 1.800 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. As entregas ocorreram em 6 cidades de diferentes regiões do país. Eu volto a conversar com a nossa analista Larissa Rodrigues. É mais uma medida que o presidente foca de olho para melhorar a popularidade. A gente percebe que essa popularidade vem crescendo, começou a ganhar uma certa recuperação com o nós contra eles. Agora, o ele sendo Donald Trump, parece que deu uma acelerada nisso e o presidente parece que quer manter esse ritmo, né, Larissa? E, Márcio, tem um detalhe importante nessa questão do Minha Casa Minha Vida focada aí para a classe média. As pesquisas que a gente trouxe essa semana, inclusive, discutimos aqui no Prime, em outros jornais da CNN, mostrando esse aumento na popularidade, que pela primeira vez no ano, em 2025, Lula apareceu ali, pelo menos numericamente, mais aprovado do que desaprovado. Mas se a gente for fatiar essas pesquisas, o que se mostra? Que, apesar desse avanço em alguns setores do eleitorado, naquela faixa ali do trabalhador que recebe entre 2 e 5 salários mínimos, Lula continua sendo mal avaliado. Desde sempre, eu ouso dizer, dos governos do PT, essa classe média sempre foi uma dificuldade para Lula, na época de Dilma também. Mas, normalmente, essa classe média mais baixa, de 2, 3 salários mínimos, costumava ir com o PT na maioria das eleições. E neste governo de agora, não. Então, Lula vê outras faixas do eleitorado melhorando essa análise, esse olhar de como ele vem governando o nosso país. Mas nessa faixa de 2 a 5 salários mínimos, não. E foi por isso, me pontuaram algumas fontes ali no Palácio do Planalto, esse puxão de orelha público. Vale enfatizar que não só um puxão de orelha, mas público, onde ele cobrou nominalmente ministro, presidente da Caixa e os demais envolvidos. Isso porque há uma expectativa do lançamento desse Minha Casa Minha Vida para essa faixa que ganha de 2 a 5 salários mínimos, permitindo, inclusive, o financiamento de imóveis um pouco mais caros e em grandes capitais onde normalmente não se consegue entrar, Márcio. Mas neste momento dá para a gente dizer que, apesar do tarifaço, de grandes evoluções ali, pelo menos no ponto de vista da equipe de comunicação de Lula, nesses últimos meses, ou melhor, nessas últimas semanas, ainda é um problema essa faixa e que esse programa poderia ajudar. Faltando aí pouco mais de um ano para a eleição, então Lula faz esse cálculo na cabeça, Márcio, de que se ainda lança nesse segundo semestre, dá tempo dessa classe média ser beneficiada e começar a olhar com outros olhos o governo do petista. Pelo menos essa é a expectativa ali dentro do Palácio do Planalto, Márcio.